O verbo se fez carne, começa a acontecer a ideia ali no versículo 14. Por quê? Então, peraí, só para eu entender sua lógica, o verbo é divino. O verbo é a palavra, sim. É divino. Esse verbo e é Yeshua divino. também é divino, ele não é uma divindade. É diferente. Divino é aquilo que veio do eterno. É divino, mas não é uma divindade? Isso. Divino é aquilo que veio do eterno. Então, você é um Deus, então? Você veio do eterno, né? De alguma forma, sim. Então você é um Deus. Tá escrito isso. Então você é um Deus. De alguma forma, sim. Vai mostrar claramente que Yeshua não é onisciente. Porque onisciente é uma pessoa que sabe de tudo e Yeshua não sabe de tudo. Apocalipse. Eu pergunto pro senhor o seguinte: qual a diferença na língua portuguesa do ser e do estar? Que está relacionado justamente a João capítulo 14, versículo 28, quando o senhor fala, o Pai é maior do que eu. Pastor Rafael. O ser é uma figura permanente. Estar é uma condição alternativa. Eu estou de uma forma, eu posso estar de outra depois. Aí aqui no texto grego é o quê? É ser ou estar? João 14, 28. O senhor é professor de grego. Então responde pra mim. Eu não conheço o grego. Então aqui tá respondido. Então fala. O Pai não é maior do que ele. É. Tá escrito aí. Não, tá escrito em português. O texto foi escrito em português? É por isso que eu tô perguntando. Eu perguntei em português aqui. Por que o Pai está maior do que ele? O Pai não é maior do que ele. Diferenças de ser e estar. Por quê? Porque Jesus está na condição humana e ele não abandona a condição divina. Então ele está na condição de humilhação, que Shaul Rachalia vai mostrar em Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele fala assim, ó, que se esvaziou a si mesmo, tomando a forma semelhante a dos homens, vindo a ser servo. Então por que o Pai tá maior que ele? Porque Jesus assumiu a forma humana de humilhação. Pastor Rafael. Então você defende a união hipostática. É 100% homem, 100% Deus. Eu falei isso? Não, mas então, dentro das suas palavras. Não, é que você falou, ele não deixou de ser Deus, mas ele é homem. Porque toda a teologia de João, de Paulo, fala que Yeshua é homem. 1 Timóteo 2,5. E Yeshua é homem, é o mediador entre Deus e os homens. E Yeshua é homem. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Aquele que não confessar Yeshua homem tem o espírito do antimachia. Então, porque machia é função de alguém que é homem, não é uma função de alguém que é Deus. Então, mas esse mesmo Paulo que o senhor trabalhou... Você falou, não fala isso. Fala que aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Em carne, homem. Em carne é homem. Então, mas não é que ele é apenas um homem, né? É que você diz, não é o que o texto diz, né? O texto que veio assim, em carne. Isso, a encarnação de Cristo. É um que veio como homem. É um texto contra a ideia do gnosticismo, né? Isso, tem nada a ver com a Trindade. Mas de alguma maneira as pessoas utilizam isso para colocar ele como uma divindade, que não é verdade. Eu perguntei as características. Que ele tratou, como que você entende? O João 1, eu entendo de uma forma bem simples. Ali não é sobre Jesus no começo do João. É sobre a palavra, o Logos. E aí tá claro que a palavra era Deus. E isso daí não tem problema nenhum. E Yeshua vai se apresentar... Pastor Rafael. Não, eu vou deixar o senhor falar. É só por causa desse argumento que ele construiu, falando que em toda a escritura mostra que Jesus é homem, né? Só que o mesmo Paulo que o senhor trabalhou, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: não há dúvida, o grande é o mistério da piedade, Deus foi manifestado em corpo. O mesmo Paulo que o senhor está defendendo que Jesus era só homem, está falando que Jesus é Deus. E ainda o mesmo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, em grego diz: porque nele habita corporeamente. O Paulo tem a ideia da teologia do corpo. Vou deixar o senhor falar. Só que a mesma defesa que o senhor faz em um livro, a teologia desse mesmo escritor chamado Paulo também fala que Jesus é Deus. Okay. Então cuidado. Pastor Rafael. Não, vamos chegar lá, calma. Vou responder o César. João 1. Ele fala do verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o Logos é a palavra. Ele estava no princípio de tudo. Por quê? Quando Deus criou todas as coisas, ele falou haja e houve. Por meio da palavra todas as coisas aconteceram. Então Yeshua, ele é o cumprimento de toda essa palavra. Porque lá em Bereshit capítulo 3, versículo 15, foi anunciado que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então você acha que o divino ali é o verbo? É isso que você está falando? Isso. A criação de tudo é através da palavra. Do verbo. Vocês não acreditam que a criação é através da palavra? Claro. Ok, então, mas a Bíblia diz que esse verbo se fez carne, né? Então, aí vamos chegar nesse verbo se fez carne. Porque esse verbo se fez carne acontece só no 14. Aí aparece a figura de Yeshua. O verbo se fez carne, começa a acontecer a ideia ali no versículo 14. Por quê? Então, peraí, só para eu entender sua lógica. O verbo é divino. O verbo é a palavra, sim. É claro, divino. Esse verbo e é Yeshua divino. também é divino, ele não é uma divindade. É diferente.
Divino é aquilo que ele veio é do divino, eterno. mas não é uma divindade? Isso. Divino é aquilo que veio do eterno. Então, você é um Deus, então? Você veio do eterno, né? De alguma forma, sim. Então você é um Tá Deus. escrito isso. Então você é um Deus. De alguma Você forma, é uma, sim. Você é uma divindade. Você Não, crê assim. divindade não. Eu sou um Deus no sentido de autoridade. Eu tenho uma autoridade constituída por Deus, igual está Você é um escrito em Deus- Salmo 82:6, e a Você gente é um- não vai entrar nesse mérito, né? Não, eu só quero Deixa eu só entender responder. como você... Eu quero tentar entender sua lógica. Eu não estou te rebatendo. Vamos lá. O verbo é divino, você disse. Sim. Em algum momento, esse verbo que é divino, acho que nisso todo mundo concorda aqui nessa Sim. mesa, né? O verbo é divino e tal. O verbo estava com Deus e era Deus. Sim. Ele estava com Deus no princípio. Em algum momento, esse verbo, na história, encarna. Sim. Esse verbo se fez carne. Quando o verbo se faz carne, nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Sim, em 14, lá Aí no ele- versículo 14. Isso. Aí ele deixa de ser Deus Calma, naquele vamos momento? lá. Não é nesse contexto. Vamos lá. A interpretação que geralmente o pastor Paulo Henrique faz e o senhor também está fazendo, Eu não interpretei, não. Só estou fazendo a pergunta. tá? É que o verbo ele se encarnou de uma forma, tipo, igual a gente, assim, era uma palavra e se tornou a gente. Não é isso que acontece. Eu tento explicar de uma forma simples para as pessoas que estão assistindo. Imagine que eu declarei, quando eu casei com a minha esposa, que teria um filho. Eu sempre explico dessa didática para as pessoas entenderem. A palavra sou eu. Eu estou declarando que eu vou ter um filho. Igual Deus declarou a vida inteira que enviaria Yeshua, igual ele construiu. O Beit é a primeira palavra que aparece no hebraico de Bereshit. Letra. É a letra. E a última letra é do Amém. Então, se você junta as duas, se torna o quê? Ben, filho. A Bíblia inteira vem falando do filho. Tudo bem. Então, eu também falei que teria um filho. Quando que essa minha palavra se tornou carne? Ela se tornou física? Quando o meu filho nasceu. Agora, o meu filho sou eu? De jeito nenhum. É isso que as pessoas não conseguem entender. A Bíblia inteira vem falando da pessoa bendita de Yeshua. A Bíblia inteira. Agora, toda essa palavra construída, desde Bereshit, desde os profetas, todas as menções sobre Yeshua, se tornou real, porque toda essa palavra se tornou carne, se tornou física na pessoa de Yeshua. E Yeshua, ele representa toda a verdade. Está escrito em João. Mas ali no texto que as pessoas costumam ler, né? Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, é o caminho que nos conduz à verdade e à vida. Porque a verdade é uma. Salmo 119, 142. A verdade é a Torá, é a lei do eterno. E em Yeshua se manifesta toda a palavra. Por isso que João vai escrever que a palavra, ela ganhou uma forma física. Ou seja, olhando para Jesus, eu consigo compreender melhor a palavra de Deus e praticar da forma correta, segundo o que ele praticou. Essa é a construção do verbo se fazer carne, segundo o que a gente acredita. Mas a pergunta que eu te fiz, você não respondeu, Paulinho, que é as características de Deus. Ele tem 3 características exclusivas para ser Deus. Só 3 atributos inerentes à pessoa de Deus. Quais são? Pastor Paulo. Então, na verdade, eu respondi a questão, né? Eu respondi a questão. E o senhor falou que a Torá que é a verdade, mas não é a Torá que é a verdade, não. A verdade é Jesus. Jesus disse assim: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por mim. Né? Em hebraico diz assim: Ani Haderek vai emet verraiá. Ou verraima, né? Eu sou o caminho, a verdade, e aí você tem na verdade aqui vidas, eu sou o caminho, a verdade e as vidas, porque a terminação in aqui dá a ideia do plural. Então a grande questão é a seguinte: eu vou responder a pergunta do senhor, apesar que é o seguinte, eu também não vou correr não, porque eu sei que tem o problema, mas a gente perdeu 20 minutos do tempo do debate aqui, então eu vou devagarzinho, não tô com pressa de nada, vou voltar de novo em João capítulo 1, versículo 1, que o senhor trabalhou aí, e o senhor não trabalhou bem direitinho não, a pergunta que o pastor César fez. Primeiro, enarque, a expressão en aqui é um dativo. Esse dativo é justamente um dativo de princípio, en. De novo, eu que fiz a pergunta que o pastor César fez para você, ele endossou a pergunta que eu fiz, que o senhor não respondeu. Na verdade, esse nem era o tema é a Trindade, a gente nem vai chegar a trabalhar lá. O grande problema é que é o seguinte, eu perguntei pro senhor, se esse é um dativo de princípio, en, então significa o seguinte: se Bereshit é o começo, o senhor acredita que Deus criou do nada, trabalhando a ideia do verbo bará? Sim. Tá. Então, se nada existia, o João tá colocando o logos,
no mesmo pé de igualdade do eterno, porque nada existia. Então, se era na cabeça, Beit em hebraico é casa. É na casa ou na cabeça Deus começou a criar. E quem cria é Jesus. Eu pergunto, em qual dado desse enarque, que eu tenho um dativo de princípio e um dativo de lugar? En, dativo de princípio, e narque, dativo de lugar. Como é que eu tenho aqui para Jesus ser criado, esse Logos foi criado, ou ele passou a existir, se ele está criando do nada? Ele tem o mesmo poder e autoridade de Deus. Responda a pergunta. A pergunta que o senhor faz para mim, 3 princípios da característica de Deus. Primeiro, é a seidade dentro da teologia sistemática. A seidade ou atributos incomunicáveis. Onisciência, onipresença e onipotência. Essa é a resposta que eu queria? Então eu respondi. Então, e eu tinha respondido outras questões ainda. Só que o problema é que o senhor trabalha a ideia... Qual que é o deslize aí? É não conhecer o contexto de João. Porque o contexto de João é um contexto filosófico e João é o maior apologista do que eu, do que o senhor e do que o pastor César junto. Por quê? Porque ele vai trabalhar primeiro o Menhá, que é o Logos. O Logos é o quê? O Logos de João é a razão pela qual o universo subsiste. Porque dentro de todo aquele contexto, João tem que se posicionar teologicamente, porque o Jesus que João acreditava tinha outros Logos e outras razões também que tinha trabalhado Aristóteles, Sócrates, Platão e Filho de Alexandria. Então o que ele vai fazer? Ele vai mostrar que o Logos de João, dentro do pensamento filosófico, é a razão pela qual todo o universo subsiste. E qual é a diferença do Logos de João para todo esse Logos? Porque João também tinha dupla cidadania, cidadania judaica e cidadania grega. Ele discursa dos dois âmbitos. Então ele pega o contexto judaico para trabalhar dentro do contexto grego para dizer: Jesus é igual ao Pai, porque o Pai nunca foi visto por ninguém, mas esse Logos, que é a razão pela qual tudo subsiste, de toda a criação, mostrou o Pai na sua expressão exata. Eu vou passar aqui para o pastor Rafael, mas só antes, eu tinha que fazer uma propaganda de 10 minutos, não vou fazer, obviamente, por conta do tempo que começou atrasado esse debate. Volta aqui, pastor Rafael. O pastor Paulo, ele faz uma firula no grego por ser professor de grego. Não, peraí, mas é desrespeito, irmão. Quem sabe não faz firula. Uma firula. Não, firula é igual no futebol, Neymar, eles são habilidosos. Você gosta da resenha, né? Não é? Vamos lá, segue aí. Tudo bem, gente? Até aí, nessa posição tá ligado, certo. Hein? Não, o senhor é fuçado no grego. O senhor é helenizado. Ele citou aqui Aristóteles, né, poetas que não eram nem... filósofos que não eram nem da fé monoteísta. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 13, versículo 32... vai mostrar claramente que Yeshua não é onisciente. Porque onisciente é uma pessoa que sabe de tudo... e Yeshua não sabe de tudo. E eu coloco esse texto aqui na mesa para ver a posição. Lê o texto aí, pastor. Vou ler. É Marcos 13 o quê? 13:32. Vamos ler o texto aí. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então o que acontece? Os discípulos estão perguntando sobre a volta do Mashiach. Se ele é Deus e onisciente, que é uma característica só de Deus. Aí eu respondi o senhor naquela pergunta que o senhor fez, a resposta era a que o senhor queria. Aí eu respondi, né? Não, mas deixa ele. Calma aí, deixa eu... Não, mas eu respondi só pra saber se eu respondi. Respondeu, mas não a contento, né? Tá Todo bom. mundo tá assistindo. Tá bom, eu respondi. Beleza. Então vamos lá. Ele falou dos 3 atributos que só Deus tem. Só que a onisciência Yeshua não tem. Por que ele não tem onisciência? Porque se perguntaram para ele que dia que ele voltaria, se ele fosse onisciente, ele falaria. Mas ele falou que só o Pai sabe. Ele atribuiu onisciência somente ao Pai. Outra coisa, ele colocou novamente Yeshua ao pé de igualdade. Pode voltar depois dos vídeos e assistir a fala dele. Ao pé de igualdade do próprio Eterno. Mas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28... está escrito assim, ó: e quando todas as coisas lhe tiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todo. Então como que alguém está em pé de igualdade, vai entregar o reino e se sujeitar também, se não tem hierarquia, se é tudo ao pé de igualdade? E a onisciência, como que o senhor defende Jesus aqui nessa fala? Porque ele não é onisciente. Se ele fosse onisciente, ele saberia a volta dele, mas ele atribuiu somente ao Pai. Pastor Paulo. Então, você é divertido, mano. Você é da hora, mano. Eu gosto de debater com você, é sério, mano. Porque não tem... Você é bênção. Primeiro, Marcos capítulo de número 13... Você precisa levar a sério, Varão. A exegese precisa levar a sério. Sabe o que você faz? Você tá com a mania de pegar os textos pela metade.
Então leia Mano, tudo. o texto começa no versículo 1. Você começou a ler o texto no versículo 35. Eu falei assim, peraí. Pega a perícope bonitinha e trabalha o texto. Se eu não vou falar que o senhor é desleal, porque o senhor não é, que eu te conheço um pouquinho, então eu não tô falando isso. Agora vamos Mas lá. a gente teria que ficar 8 horas Não tem aqui. problema, mas 8 horas que seja dentro da verdade. Que é o que o senhor defende, o que o senhor advoga. Marcos capítulo 13, que é o mesmo texto de Mateus capítulo número 24, e eu não sei porque que o senhor não trabalhou a ideia do Mateus, né? Mas tudo bem, diz assim o texto, versículo 1. Quando estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe perguntou: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Os caras estavam vislumbrados. Versículo 2. Você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Ou seja, chama Jesus de canto e fala assim: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Primeiro, quando? Qual será o sinal? Segundo, qual será o sinal? Que tudo isso se cumprirá. Jesus lhe disse, primeira coisa, aqui Jesus mostra que ele é onisciente. Sabe por que ele mostra que ele é onisciente? Porque os caras perguntam, quando vai ser o sinal da sua vinda? Quando é o final dos tempos? Os sinais dos fins dos tempos. Aí Jesus começa e fala assim, ó, cuidado, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, isso aqui não é o fim? Quando o senhor sabe que a água está acabando? Quando o senhor vê que ela está aqui, pede para alguém colocar mais, né? Esse texto aqui, você começar do versículo 35, você vai falar que Jesus não sabe. Aí Jesus está usando a ironia. Por quê? Porque textos anteriores deixam claro que Jesus é onisciente e ele mostra para os caras quando, como e como acontecerá. Agora, só esse texto valia muito o senhor ler o texto de forma equivocada. Mas, segundo João capítulo de número 1, João capítulo 1, versículo 47 e 49, ao ver Natanael aproximado, Jesus disse, isto é um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou-lhe Natanael, de onde você me conhece? Jesus respondeu, eu o vi você ainda sentado debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Eu pergunto, Jesus conhecia? O senhor consegue provar que Jesus conhecia Filipe aqui? Não consegue provar. O último texto, João capítulo 4, versículo 19, 29, pode dar risada. Aqui é Bíblia, irmão. Que o senhor falou assim, olha, não, mas é porque é o seguinte, Jesus da mulher de Samaria, Jesus vai falar assim para a mulher de Samaritana. E Jesus diz à mulher, vai, chama o teu marido, volta. E ele respondeu, não tendo marido. E Jesus revela que ela teve 5 maridos. A mulher ainda diz, Senhor, vejo que tu és profeta. Mas na verdade Jesus não era profeta. Jesus estava mostrando a onisciência, porque de novo, o senhor não consegue provar historicamente que Jesus tinha intimidade com a família dela e com o marido. Aí Jesus fala assim, ó, vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, sem conhecer a história da mulher. Eu tenho mais 500 textos, mas eu provei para o senhor que Jesus é onisciente. Em Marcos capítulo 13, que o senhor utilizou dentro do contexto, e usei 2 textos de João, que o senhor tentou invalidar, trabalhando a ideia de que Jesus não conhecia. Então Jesus de fato conhecia e está provado pela Escritura. Você tem um equívoco muito grande. Sabe o que falta? Você estudar sobre as qualidades de profeta, pastor. Porque Yeshua é sim um profeta também. Ele então também. Então também. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Então ele também. tem os 3 atributos. Então também. Beleza. Então, sendo profeta, os profetas enxergavam a mesma coisa que Jesus enxergava. Mostra um texto na Bíblia que um profeta... Não, peraí, olha aqui pra mim. Deixa eu fazer a pergunta, calma. Vai. Mostra um texto pra mim na Bíblia que o profeta conhecia o coração e a mente do homem. Só um. Claro. Ezequiel, capítulo 11. E que não tava... Porque aqui em Jesus não é profecia, tá? Tá bom. Profeta ouve da parte de Deus e diz pro homem. Tá bom, aqui não é profecia. Aqui é revelação. Vamos lá, querido. Você pediu um texto. Vou então mostrar. me dá. Ezequiel 11, abre aí. Isso. Ezequiel 11, versículo 5. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tens dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Então, o profeta aqui, sendo tomado pelo Ruach HaKodesh, conhecia os pensamentos, o que acontecia dentro do coração de Israel. Mas qual o pensamento? Porque aí tá falando da história. É, só você ler. Você vai entender que aqui o profeta, ele recebe através do Ruach HaKodesh a revelação. Igual Eliseu viu quando Geazi pegou as coisas de Naamã. Quem contou pra ele? Então, mas aí nesse texto... Mas ele sabia. Então, mas aí nesse texto que eu li de João, onde que mostra que Jesus recebeu o Espírito Santo pra falar pra mulher... Jesus não recebeu o Espírito Santo? Não. Nesse texto, escuta o que eu tô falando. Nesse texto, aonde que... 11:5.
olha aqui pra mim. Nesse texto, onde Jesus recebeu o Espírito Santo pra falar pra mulher tudo que ela tinha falado. Porque nesse momento da profecia que o senhor tá dizendo Sim. de Jeremias, ele recebe o Espírito de Deus pra de falar. Ezequiel 11, sim. Isso, Ezequiel. Ele recebe o Espírito pra falar, certo Sim. ou não? Beleza. Aí eu pergunto pra você, aonde que Jesus recebe o Espírito pra falar da mulher que ele não sabia? Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor Deus está tá sobre mim. tudo fora de contexto. Quando Yeshua se batiza, vem o Espírito em forma de pomba Então, e mas repousa sobre ele. não é capacitação, porque Jesus é Deus igual o Espírito Santo, igual o Pai. E por que ele recebe o título de Messias, se não ungido? Messias, na tradição judaica, Ungido. qual é o maior título? Ungido. Rei. Então, eu Porque- já falei isso daí, que ele é rei, sacerdote e profeta. Então, Yeshua Natzarim Meler Hayehudim. Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Sim. É isso que está escrito em João capítulo 19. Sim, mas ele não é só isso. O Moisés, em Devarim 18:15, fala que sucederá um profeta semelhante a ele, um profeta. Sim. Mas Mas aquela mulher Esse reconheceu... profeta é quem? Yeshua. Ah, então acabou, né? Porque se é semelhante a Deus. A Moisés. Ah. Moisés falando. Ah, o texto diz. Então, Moisés, é. Ali não é Deus falando, né? Não, É só Moisés falando. 18:15. Sucederá no meio de vós um profeta semelhante a mim, Moisés falando. Entende? E semelhante a mim. A ele vocês ouvem. Tá mencionando sobre Yeshua. E João 5 vai falar, Yeshua vai falar sobre isso para os fariseus. Falou, se vocês acreditassem em Moisés, vocês acreditariam em mim, porque Moisés falou sobre mim. E falou sobre como um profeta. Aquela mulher não reconhece Yeshua como profeta? A mulher... Sim. Então, mas como você tá falando que não é? Mas não falei Olha, que não o tempo era. nosso é muito curto, porque a gente começou tarde. Então, mas fica aí o convite Perdão. para uma segunda parte.